João capítulo 6 e o versículo 1 e outros versos, que nos diz assim: Depois disto, partiu Jesus para outro lado do mar da Galileia, também chamado de Tiberíades, e seguiu uma grande multidão, porque via os sinais que operava sobre os enfermos. Subiu, pois, Jesus ao monte e sentou-se, e ali com os seus discípulos. Ora, a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, levantando os olhos e vendo uma grande multidão, e vinha ter com ele, e disse a Filipe: Onde compraremos pão para este povo comer, ou para que todos comam? Mas dizia isto para o experimentar, pois ele sabia o que ia fazer. Respondeu-lhe Filipe: 200 denários de pão não lhes bastaria, para que cada um receba um pouco. Ao que disse um dos seus discípulos. E um dos seus discípulos, chamado André, irmão de Simão, disse: Está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevadas e 2 peixinhos, mas o que é isto para tantos? Então disse Jesus: Fazei-lhe se inclinar este povo. E ora, no lugar havia muita relva. Reclinaram-se, e iam, pois, os homens em número de 50 e número de 100, que tinha quase 5.000 pessoas. Amém? Tomai o vosso assento, os que estão de pé e os que estão sentados, glorifique a Deus, porque Jesus já está falando. Irmãos, lemos uma passagem bíblica, aonde está a primeira multiplicação de pães e peixe, aonde Jesus estava junto com os seus discípulos, próximo à margem do mar da Galileia, conhecido por outros nomes, também mar de Tiberias. E a Bíblia diz que foi após, nos outros evangelhos, também registra a mesma passagem, o mesmo milagre. Mateus capítulo 14 e o versículo 13 também registra a mesma passagem, ou o mesmo milagre da multiplicação. Também em Marcos capítulo 6 e o versículo 30 até o 40 também fala da mesma multiplicação. Também em Lucas capítulo 9 e o versículo 10 também relata a mesma passagem ou o mesmo milagre da multiplicação de peixes e pão. O que eu acho interessante, que isso aconteceu, isto foi realizado, este grande milagre fenomenal aconteceu quando Jesus ficou sabendo, através dos seus discípulos, que João Batista havia sido morto, haviam cortado a sua cabeça e entregado diante do rei em um prato a sua cabeça. E quando Jesus ficou sabendo da morte de João Batista, ele entrou em um barco e passou para a outra banda do lago e chegou às margens do mar da Galileia, juntamente com os seus 12 discípulos. E a Bíblia diz aqui aonde nós lemos que Jesus sobe ao monte, e quando Jesus sobe ao monte junto com os seus discípulos, ele assenta-se no monte. E agora, quando ele está sentado sobre o monte, a Bíblia diz que ele ergue os seus olhos e vê uma grande multidão que o segue, que o acompanhava, e a multidão estava sedente pelos milagres e pela cura. A Bíblia diz que Jesus curou todos os enfermos, realizou milagres de cura sobre a vida daqueles que caminharam de cidade em cidade, muito longe, muitos caminhos. E a Bíblia diz que eles chegaram primeiro, e
quando Jesus, depois de haver curado as suas enfermidades, Jesus vira para o discípulo chamado Filipe e diz: tende alguma coisa de comer? Dai de comer a este povo, alimenta este povo. E Filipe disse: 200 denários não daria para comprar pão e esse povo todo se alimentar. Bem que Jesus estava falando isto para Filipe dar comida, para experimentar, mas Jesus não estava embaraçado. Jesus sabia bem o que ia fazer. E o que eu acho interessante é que Filipe disse: 200 denários não dá para comprar comida para este povo inteiro. 200 denários era como se fosse nos dias atuais 6.654 reais. 6.654 reais daria para comprar 800 quilos de pão. Era isso que ele estava dizendo. Só dava para comprar 800 quilos de pão para que aquela multidão de 5.000 homens, fora mulheres e crianças, se alimentasse. Um total de quase 20.000 pessoas. E a Bíblia diz que André, olhando a situação de que Filipe falou que não dava nem 200 dinheiro para alimentar aquele povo todo, mas só que André, o irmão de Simão Pedro, disse: está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Ele apresenta o jovem que não tem nome, que não tem estatura, ninguém conhece a sua família, e ele toma a ousadia e apresenta, dizendo: aqui está um jovem, aqui está um moço que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas depois que ele apresenta, ele termina a frase dizendo: mas o que é isto para tantos? Mas o que é isto para tantos? Os senhores e as senhoras sabem que era de costume na Palestina, quando alguém saía em jornada de caminhada, independente da família, tinha que levar comida, tinha que levar os seus cestos cheios de comida, tinha que levar água, tinha que levar vinho, tinha que levar, por que dizer, o leite também dentro dos seus recipientes. Era um costume na Palestina quem fosse caminhar, e na verdade não podia faltar pão na mesa do judeu. Por isso que um dia Jesus disse: eu sou o pão vivo que desceu do céu, e quem comer deste pão jamais terá fome. Então era de costume os discípulos também, quando saía na sua jornada, levar nos seus animais, ou levar de camelo, ou levar nos jumentos, ou levar de cavalo os seus cestos cheios de pão. Isso era de praxes, isso era um costume que não podia faltar. E porque só aqui no Evangelho, segundo escreveu João, no 4º Evangelho, é detalhado que Jesus sobe no monte e contempla a multidão. Aqui também fala sobre a festa da Páscoa, a festa dos judeus. E porque só aqui fala também que tem um jovem, e os outros 3 evangelistas, nem Marcos, nem Lucas e nem Mateus relata que havia um jovem que tinha 5 pães e 2 peixinhos. E porque ele deduz, e porque ele explica que era de cevada, porque cevada era farinha, era planta que ela não tinha muita apreciação pelos ricos, pelos poderosos. Porque cevada e não trigo? É porque a cevada na Palestina era o alimento das famílias mais pobres. A cevada era o alimento do povo menos favorecido, do povo que não tinha poder aquisitivo. Podia faltar carne, podia faltar leite, podia faltar vinho, mas sempre um pobre
na Palestina, entre os judeus, não faltava um pão de cevada. E em que tempo nascia a cevada? A cevada era plantada em outubro e também em novembro, e ela era colhida entre março e abril. E o que é que o Senhor quer dizer com o plantio dela e a colheita dela? É porque a cevada, diferente do trigo, ela estava em terreno pedregoso e também em terreno árido. O solo que a cevada brotava, o trigo não botava, o trigo não vingava, o trigo não era plantado. O solo em que a cevada crescia e era colhida era mais rápida do que o trigo. Eu já quero entregar aqui para alguém que veio nesta noite. Talvez você não é um pregador, oh glória, trigo, que não está em todo solo, que não vai em todo lugar. Talvez eu estou pregando para pregadores e cantores que cabem em qualquer solo e faz a festa. Deus se manifesta, Deus se utiliza. Deixa eu ver quem está entendendo. A cevada não escolhia solo bom, a cevada dava com a chuva, mas o trigo não. Era mais fácil você ver cevada na mesa do pobre do que o trigo. Existe muita gente que a mensagem dele é tão importante que não cabe em algumas igrejas. Por isso que Jesus disse: eu vou utilizar dessa cevada. Deixa eu ver quem está entendendo. A tua mensagem pode não ser uma mensagem trigo, a tua mensagem pode não ser uma mensagem que chame a atenção de alguém na rede social, mas Jesus está dizendo: eu quero essas cevadas, eu quero aqui esses 5 pães de cevada, porque vai haver milagre. Deixa eu ver quem está entendendo. Deixa eu ver se eu vim pregar para pregador cevada, adorador cevada. Porque aqui, se tem solucionado, anda para a glória, tenha frio, a cevada tá, mas o trigo não. O trigo, se não for de avião, ele não chega, ele não brota. O trigo, se não tiver num bom hotel, ele não prega. O trigo, se a oferta não for alta, ele também não brota. Mas a cevada, deixa eu ver quem está entendendo. A cevada cabe em qualquer prato, a cevada cabe em qualquer mesa. A cevada é pau para toda obra. Deixa eu ver quem veio adorar. Deixa eu ver se tem cevada ou se sem trigo. Se sem trigo hoje, abra a tua boca, porque Deus vai te usar, ó cevada. Então, quando ele especificou André, o irmão de Simeão, ele especificou 5 pães de cevada. Ele está dizendo: só tem esses pães aí de cevada, e ainda é pouco. Só que o jovem que estava lá, ao oposto dos 12 discípulos, os 12 apóstolos, os 12, oh glória, que acompanhava Jesus, que tinha intimidade com Jesus, aqueles que o acompanhavam, acostumado a ver milagre, dormia com Jesus, acordava com Jesus. Ao oposto desse jovem que nem nome tem, a Bíblia não sabe revelar o nome desse jovem. Ele é diferente de Pedro, ele é diferente de Tiago, ele é diferente de Filipe, ele é diferente de André, ele é diferente de Mateus, que tudo tem nome e estava andando com Jesus. Não adianta andar com Jesus, tirar foto com Jesus, dormir com Jesus, mas na hora que o povo precisa, não tem pão. Deixa eu ver quem tem pão. O jovem tem, o jovem não tem, não tem nome, o jovem não tem mídia, o jovem não tem estatura, mas ele tem pão. Deixa eu ver. Deus vai usar nesses últimos dias uma geração de pregadores que não tem esses nomes todos na Bíblia, na mídia, no Instagram, no Facebook, nas redes sociais, mas tem cevada. Deixa eu ver quem tem cevada. Eu aprendo com este jovem, eu aprendo com este moço, que ele entregou na mão certa. Se o teu ministério não está na mão do homem, na mão da tua esposa, na mão do teu filho, na mão do bispo,
bispo, na mão do apóstolo. Se está na mão de Deus, sabe o que ele disse? Senhor, o que eu tenho, eu vou entregar nas tuas mãos. Eu só tenho 5 pão. Alguém disse que não é nada. Alguém disse que não vai ter efeito. Mas eu vou colocar na mão certa. Eu aprendo que ele, mesmo sem nome, colocou na mão certa. Estava no lugar certo. Estava na hora certa. E outra coisa, ele esperou o resultado de quem pode dar resultado. Deixa eu ver quem está entendendo. Deixa eu ver o que Deus vai fazer no ministério chamado Cevada. É tão grande que alguém vai dizer: rapaz, quem é este? Quem é esta? Olha onde ela estava, na Simeque. Eu não conhecia, mas vai conhecer. Eu não sabia, mas vai saber. É ela, é ele. Aí deixa eu ver quem está entendendo. Se Deus fosse cristiano, se utilizar só dos trigos, esse congresso não teria acontecido, porque não teria tanto recurso para dar a pregador trigo. Mas ai dos trigos, se não fossem as cevadas que Deus se utiliza. Há quantas cevadas que vai nas encruzilhadas desfazer a obra do diabo, vai nos cultos no lares, vai na Cracolândia. Ai, quantos pregadores cevada que andam em muitos lugares aí. Na campanha Jesus foi ali, volta já. Na igreja pulinho de Jesus, cuspinho de Jesus, mas está fazendo a obra de Deus. Deixa eu ver quem está entendendo. Deixa eu ver quem veio adorar. Eu aprendo com esse jovem. Ele estava no lugar certo, na hora certa, e ele deu o que ele tinha. Tem gente dando o que ele não tem. Oh glória, ele deu o que ele tinha. Ele não pegou o pão dos outros, ele deu o que ele tinha, o que estava no seu alfoge. Trabalha com o que é teu, porque Deus vai exaltar o que é teu. Não trabalha com o que é dos outros. O interessante é que ele só deu 5 pães e 2 peixinhos, que quando Jesus deu graça, o meu ministério está de pé, porque eu me coloquei na mão de Jesus e ele deu graça. Olha onde eu estou aqui, no quinto congresso da Simeque. Isso não é que eu sou pão e nem sou trigo, eu sou cevada, mas Deus se engraçou de mim e multiplicou. Deixa eu ver quem está entendendo. Ele colocou na mão certa. E quando Jesus deu graça, porque se Jesus não der graça, irmão, você pode pregar bem, você pode revelar, você pode profetizar, você pode ter influência de amigos, pode conhecer o pastorzão de campo, pode conhecer o presidente da convenção, mas se Jesus não der graça, tu pode até ter trigo. Alguém vai olhar e vai dizer: não, não acredito não que isso é seu não. Mas quando você coloca na mão de Jesus, pode ser 5 pães, pode ser 2 peixinhos, para muito é pouco, mas na mão de Jesus vai virar milagre, vai ser multiplicado. Deixa eu ver quem está entendendo. Eita, Jesus vai multiplicar o que é teu nesta noite. Jesus vai multiplicar a tua fé nesta noite. Jesus vai multiplicar a tua esperança. Jesus, alai como a loravácia. Eu vim pregar para quem tem glória. Não importa o solo, se Jesus está, prega lá. Não importa a igreja, se Jesus está lá, prega lá. Não importa o tamanho, se Jesus está lá, prega lá. Não importa o solo, Jesus é mais humilde do que você. E quando Jesus, ele dá graça e manda os seus discípulos, os 12, mandar as pessoas sentarem na relva, sobre o mato. Ele agora diz: senta de 50 e em número de 100. E a Bíblia diz que todos comeram e ainda sobraram 12 cestos cheios. 12 cestos cheios. Eu me apego aqui neste
sobrar. Sobraram 12 cestos cheios. Então, antes do milagre, já existiam os cestos. E por que 12? E por que não 6? E por que não 7? Porque os 6 tinha dono, pertencia a cada apóstolo. A cada cesto daquele era dos apóstolos, dos que andavam com Jesus, dos que comiam com Jesus. E por que agora esses cestos aparecem? É porque eles na verdade tinham um dono e endereço, só que estavam vazios. E foi o pãozinho de cevada que encheu os 12 cestos. Quando Deus quer discípulo, apóstolo, pastor, doutor, teólogo, tem que comer da cevada de alguém. Tem que comer e ainda levar para casa, porque Deus ainda usa cevada. Deixa eu ver. Deus ainda usa as cevadas. Os 12 cestos existiam, mas estavam vazios. O que tem de gente andando vazio? O que tem de gente com fama de que está cheio, mas está vazio? E você acha que Deus está dando oportunidade aos sem nome é porque está vazio também? Não. É porque tem pão de cevada. Alai, comanaravaciar. Ele pepanto comanto leblasse camanturia. Ele bereia sacamanto. Eu toquei peflácia. Eu tocamanto que befaia que o homem na fácia. Ele é mentoria. Não adianta ter título. Não adianta dizer que tem bagagem. Bagagem vazia. Era os cestos. Não adianta que conhece Beltrano e Ciclano, mas está vazio. Então, e foi cheio de quê? Foi do que sobrou dos 5 pães de cevada. Nunca despreze um pregador sem nome, nunca despreze um cantor desconhecido, nunca despreze um pregador de cevada, porque Deus também ainda usa as cevadas. Deixa eu ver quem está entendendo. Alai, elebere a suri comanaravácia. Eita, lamentore comanto e comanai. Ele estava no lugar certo, na hora certa, e entregou nas mãos certas, nas mãos de Jesus. Jesus é especialista em usar coisas que ao mundo não tem valor e nem prestígio. Jesus é especialista em usar, por que não dizer mecanismo? Jesus usa coisas, objetos nas nossas mãos, e depois da nossa fé Ele opera o seu milagre. Ai, irmãos, quem é que nunca ouviu um dia, oh glória, é Moisés apenas com um cajado, oh glória, ele fez a arruaça lá. Oh glória, não precisou de outra coisa não, as credenciais dele era, oh glória, o cajado transforma em cobra, depois vira cajado. Oh glória, abre o rio, abre o mar vermelho, é o cajado, irmão. Oh glória, Deus vai usar o cajado de alguém. Oh glória, Deus vai usar o cajado de alguém. Oh glória, um dia houve morte na panela, veneno na panela, os meninos colheram a erva errada. Aí o que é que tem aí? O que é que tem aí? Tem um médico especialista, ele disse não, traz farinha. Parece que aquele povo, pastor Aguimailson, era baiano, joga farinha para acabar o veneno, e a farinha livrou da morte muita gente. Deixa eu ver quem está entendendo. Um dia um gigante metido a besta, com escudo, com coraça, com colete, cheio de panca, e também estava lá com a sua espada, com seu escudo. Aí Jesus disse, eu vou ser glorificado na vida desse pivete, desse rapazinho. Vai lá no ribeiro e pega 5 cheixos liso. Não é com ponta não, viu? Para não dizer que foi a tua pontaria, liso, é redondo, e mete na cabeça desse cabra aí, que vai virar uma metralhadora e uma bazuca. Deixa eu ver quem está entendendo. Deus vai se utilizar de coisas simples. Um dia, oh glória, Eliseu disse, Senhor,
Senhor, o que eu quero de ti é esta capa que tu passaste sobre o meu rosto. Eu quero só ela, porque eu vou precisar dela lá na frente. Aí Deus usou ele, e ele abriu o rio Jordão, e o povo passou a pé enxuto. Deixa eu ver quem está entendendo. Uma capa abre o rio, oh glória, uma queixada mata mil. Deixa eu ver quem está entendendo. Eu vim pregar para você que acha que não é um ninguém, que diz assim: eu não tenho nada, eu não tenho um dom. Você tem sim. Em 1 Timóteo capítulo 4 e o versículo 14: não desprezei o dom que há em ti, o qual recebesse pela imposição dos presbíteros por profecia. Você é o mais simples, você é o mais leigo, você é o que está aqui dizendo: eu sou um coitadinho. Não. Ele está dizendo: desperta o dom que há em ti, desperta a cevada que há em ti, desperta a cevada que há em ti. Deixa eu ver quem tem cevada ali, oh glória. Eu não tenho trigo, eu não consigo me formar, eu não falo dentro do vernáculo, eu não tenho influência. Tem cevada? Se tem cevada, Jesus vai usar. Se tem cevada, Jesus vai usar. Se tem cevada, tem tudo. Com a permissão do pastor Emiliano e da sua digníssima esposa e os demais obreiros, quem pode ficar de pé, fique de pé, adorando a Deus. Está aqui um rapaz que tem 5 pães e 2 peixinhos. E ele disse: o que é isso para tantos? Você vai ouvir muito pessoas lhe apresentar e dizer: você até tem, mas será que será suficiente? Será que vai suprir? Oh glória, se chamam os senhores Espírito Santo. Eu conheço só um, porque o efeito da cevada, o efeito da palavra não está em quem prega, está no que ele está pregando. Tem gente que vai muito pela cara de quem está falando, pela credencial de quem está pregando, pela afeição de quem está verbalizando. Não. O poder não está em quem está falando, o poder está naquilo que ele está falando, porque a palavra não é de homem, a palavra não é de pastor, a palavra não é de presbítero, a palavra não é de diácono, a palavra não é de pregador, a palavra não é de cantor, a palavra é de Deus. E quem veio ouvir a palavra de Deus, sacode a mão aí como um verdadeiro adorador. Deixa eu ver, eu vou orar por você. Eu quero ouvir o seu glória. Não é glória para mim, não é glória para Simec, é glória para o dono da Simec, é o Senhor Jesus. Deixa eu ver quem veio adorar. Eu digo 1 e você glorifica. Eu digo 2 e você começa a sentir. Eu não vou dizer 3 enquanto você não se manifestar. Deixa eu ver quem veio da glória aqui. Deixa eu ver quem veio da glória. Eu conheço, já foi pregado aqui o dínamo de Deus, o poder de Deus, o poder de Deus. Deixa eu ver quem tem o Espírito Santo aqui. Quem tem o Espírito Santo não consegue ficar com a boca fechada. Eu digo 1, você glorifica. Eu digo 2, você exalta. Eu digo 3, e quem tem glória, adore ao nome do Senhor. Deixa eu ver quem veio adorar. Recebe agora, vai, recebe. Deus te escolheu, foi Deus que te chamou, foi Deus que te separou, foi Deus que preparou essa noite para você. Deus não desfaz. Você é escolhido dele, você é o preferido dele, você é o xodó dele, você é o chegado dele. Deixa eu ver quem está entendendo. É só abrir esse bocão lindo